Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, a filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Comuncast. Hoje nós temos um casal ilustre de São José do Rio Preto. Está conosco hoje a pastora Fabrícia e o pastor Tiago, da Igreja Rios de Milagres. E os milagres já estão jorrando por aqui, porque na oração inicial o Senhor já se fez presente. Sejam bem-vindos, pastora, sejam bem-vindos, pastor. Que bênção poder estar aqui com vocês, né? Como vocês dizem aqui, é um presente de Deus. Amém. Estar com vocês nesse podcast tão abençoado, que tem abençoado tantas vidas e jorrando milagres, né? Porque aqui é milagres. Obrigado pelo convite. Estamos aqui muito honrados, né? Porque nada melhor do que essa comunhão e essa conexão que o céu nos faz. Amém. Pastor, a ideia do Comuncast é exatamente apresentar para Rio Preto quem são os pastores de Rio Preto. O pessoal de fora vai conhecer a história de um homem e de uma mulher de Deus, mas principalmente a nossa ideia é que as pessoas conheçam a nossa história, conheçam quem somos, porque às vezes elas olham para nós e não sabem o tamanho do peso, né, que a gente carrega nas costas. Não falo de fardo não, porque nós já trocamos com Jesus. Mas falo de responsabilidades, de situações, de coisas que nós já passamos e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de contar na íntegra, né, quem somos nós. E eu já quero entrar de frente, assim, perguntar ao pastor Tiago, quem é o Tiago? O Tiago é um homem de 42 anos. Estamos empatados. Eu também. Homem de 42 anos. Formado em biomedicina, sou biomédico há mais de 20 anos e pastor do Ministério Rios de Milagres. Começamos essa história há aproximadamente 9 anos com nossa igreja, mas caminhamos aí há mais de 20 e poucos anos trabalhando na seara do Senhor, entregando aquilo que nós recebemos. Cada dia nós vamos aprendendo que o Evangelho é compartilhar. E nós falamos que hoje nós somos pastores, mas nós começamos com a nossa própria vida, após o momento em que Deus nos chamou para essa grande missão. Que nem você falou, não é um fardo, mas é um trabalho que muitas das vezes as pessoas não conseguem ver a intensidade do trabalho, né? Então, o pastor Tiago Milfonte está aí já há um certo tempo trabalhando, cuidando de pessoas, que é algo que está no nosso coração. Nós amamos vidas. Amém, glória a Deus. Pastora, quem é a Fabrícia? A Fabrícia é uma mulher que tem 36 anos, pastora, empreendedora, filha do Deus Altíssimo, e que tem vivido milagres todos os dias da minha vida. Glória a Deus. E me conta, pastor, conta para mim um defeito do Tiago. Um defeito? Eu sou um pouco emocional demais, né? Quando nós vivemos algo, somos muito intensos. E às vezes a emoção tem que ser equilibrada com a razão. Falo que um pouco do meu defeito é ser um pouco emocional. Demais. E a qualidade? Qualidade, perseverante. A perseverante. Se falar para mim, faz isso, nós vamos fazer até o fim. Glória a Deus. E, pastora, conta então para nós um defeito da Fabrícia. A Fabrícia é um pouco teimosa, né? Eu falo que é um defeito que eu tenho. E, tipo assim, quando eu coloco algo na cabeça, a gente, tipo assim... Melhor, mais fácil arrancar a cabeça do que a ideia? Melhor arrancar a cabeça. Isso mesmo. Mas somos perseverantes. E a qualidade? Também perseverar. Ser perseverante. Sim. Eu falei assim porque meu marido brinca comigo. Ele fala que quando eu coloco uma ideia na cabeça, é mais fácil arrancar a cabeça do que a ideia. Isso mesmo. E você falou para a pessoa certa. Se você falar para ela, faça isso, ou do vídeo, você não dá conta de fazer isso, aí ela vai fazer. Também. Mas eu acredito que seja até da personalidade, né? Isso. De quem é assim à frente, ele não aceita o desafio de falar você não consegue, né?
Assim, muitas vezes eu também me pego nisso. Quando alguém, assim, quando eu percebo um olhar de dúvida, você quer ver um exemplo simples? Quando eu vou num lugar, eu dirijo uma caminhonete nossa que nós temos, ela é bem grandona, e eu chego num lugar e tem homens do estacionamento, e eles começam a me olhar no estilo assim, não vai conseguir estacionar. Ah, pode ter espaço lá, mas eu quero colocar aqui perto para dizer que eu consigo. É bem isso. Então, nós nos identificamos aí. As nossas singularidades. Eu queria saber, pode chamar de vocês? Pode? Sim. Se tem alguém... Claro, a pergunta direta vai ser Jesus, Espírito Santo, Deus. Mas se tem algum ser humano, vamos dizer assim, que inspira vocês? Eu acredito que eu aprendi, o maior ser humano que tem, tirando Deus, né, primeiramente, é o meu marido, porque ele me ensinou a ser uma mulher de Deus. E se eu conheço Deus, e se eu tenho estado com Deus, e se eu tenho perseverado e crido nas promessas e vivido os milagres, porque eu tenho do meu lado um homem que me impulsiona a viver isso e não desistir, sabe? O Tiago, eu falo assim, que ele é essa pessoa, um homem de integridade, de um pastor de caráter ímpar, e um homem que Deus ele me disse há 13 anos atrás, que quando eu conheci Jesus, ele disse assim para mim, filha, vou eu te levar um homem. Né? Ele é um sacerdote real, um varão valoroso, um homem como Davi, segundo o meu coração, até o tamanho, né? E você vai até ele, e ele vai caminhar com você. Ele vai amar você como Jesus, ele ama a igreja, ele vai cuidar de você como Jesus cuida da igreja. E é isso que a gente tem vivido, todos os dias das nossas vidas. Então, pastor, conta para nós, como é que você conheceu essa princesa? Vamos lá, é uma história, assim, sobrenatural, né? A gente fala que nós que somos cristãos sempre tem um fundo espiritual Com por certeza. trás de toda a história, né? E a Fabrícia foi uma promessa de Deus na minha vida. Logo cedo, o Senhor me chamou para o ministério, e quando eu cheguei na minha fase de jovem, né, terminei a faculdade, e o Senhor me chamou para estar trabalhando na obra dele, o Senhor sempre me prometeu uma esposa, que ele traria para mim uma mulher, uma levita, e que me ajudaria a fazer a obra do Senhor. E eu achei que ia ser logo, né? Mas eu fui conhecer a Fabrícia com 33 anos, porque... A idade de Cristo, o profético, né? É profética, como diz o povo, é forte. É forte. E a Fabrícia chegou na minha vida porque assim que eu comecei a fazer a obra do Senhor, pastorear vidas, cuidar de vidas, eu fiz um voto com o Senhor de entregar a minha juventude para Ele. Falei que eu cuidaria de todas as ovelhas que Ele colocasse no meu coração, no meu caminho, e que Ele cumpriria as promessas na vida dele. E um dia eu estava na igreja e a Fabrícia chegou, passou para o meu lado, e quando ela passou perto de mim, o Senhor falou ao meu coração que eu iria cuidar dela, que ela seria a minha esposa. De primeira, sim? De primeira, passou. E aí eu falei assim, eu acho que eu tô... disse. Né? E ele já te contou? Ele falou, moça, Deus falou pra mim que você vai casar comigo. Eu falei, meu Deus, como? Fala pra Deus falar comigo? Não, né? A gente não tem como enrolar, né? Profeta, sabe aqueles profetas, assim, bem assim, que chegando? Eu falei assim, eu sou, né? Estou aqui já há bastante... É Davi mesmo, do tamanho da coragem, né? Verdade. Eu falei assim, eu estou aqui já há muito tempo, né? Já há um certo tempo solteiro. Será que é coisa da minha cabeça? Estou desesperado. Mas não. O Senhor falou ao meu coração que ela seria minha esposa e eu ia cuidar dela. E você sabe, como cristão, a gente não tem muito aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma cantada? Como que eu vou conquistar ela? Já foi direto. Olha, o Senhor falou que seria a minha esposa. Vamos sair para jantar? Não, até tentei fugir por um determinado tempo, mas... né, o Senhor ele disse assim, olha, é ele. Eu falei, amém. Mas houve uma certa resistência no começo, né? Tipo assim, claro, então se o a gente seu não Deus... podia dar o braço a torcer, sabe? A gente tem que ter um pouquinho, falar assim, não Dificultar pode o caminho, desistir né? disso, Até para valorizar o presente. Isso. Ela só falou assim, então se o seu Deus falou isso para você, ele vai ter que falar o meu coração também. E aí começou a nossa história de amor aí. Gente, dá um filme. Dá um filme? Mas tem tanta coisa. Vocês estão 13 anos juntos? A gente está 12 anos juntos. 12 anos. Tem filhos?
Temos um filho, Lucas, 5 anos, né? É o meu milagre, né? É o meu primeiro milagre. Então conta já para nós. A gente quer saber que esse rio de milagre. Isso, nossa Flua vida é aqui. cheia de milagres. Cheio de milagres. O Lucas foi uma promessa de Deus na minha vida e eu não podia ser mãe. Eu tinha um quadro de esterilidade. Procurei vários médicos, fiz vários tratamentos, até o momento que como eu não menstruava, então eu não ovulava. E a médica disse: a mulher que não menstrua, não ovula, e você não pode ser mãe. E aí ela disse assim: até um tratamento caríssimo, a chance de eu pudesse ser mãe era 10%. E a gente começou um longo período assim, sabe? Orando, fazendo vários tratamentos que podia fazer diante da nossa condição financeira. E depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos fazendo tratamento, foi quando, do nada, eu estava orando na igreja, e Deus falou assim para mim: olha, Eclesiastes 11:5, né? Que ele diz assim: assim como você não sabe para onde forma o vento e nem para onde vai, assim eu formo dentro da mulher que está grávida, né? E para que todos possam ver que eu sou Deus, faço todas as coisas. Ele disse assim: filha, você está grávida. Eu falei: como? Só que antes eu tinha feito um exame, que o Tiago conhece o nome dos exames, porque ele faz parte da saúde, que fazia toda... Como é que ele chama? É um exame onde que eles injetam um contraste para ver se a trompa está obstruída ou não, para ver qual que era, se era uma dificuldade de obstrução da trompa ou alguma outra dificuldade, né? E vale a pena comentar um pouquinho com vocês que antes do Senhor falar isso ao coração, ela fez esse exame. E o dia que... Por 2 vezes. Por 2 vezes. 2 vezes o mesmo exame. E aí o dia que Deus falou ao coração dela que ela estava grávida, eu cheguei em casa com o resultado do exame, né? Eu cheguei em casa e falei assim para ela: amor, vem aqui. Eu já tinha visto o resultado, que tinha uma dificuldade, esterilidade. E aí nós sentamos, chamei ela senta aqui no sofá, já preparando tudo, já preparando o cenário. Falei assim: amor, o resultado não foi um resultado muito bom, mas eu te amo, tem outras formas, aquela coisa para amenizar a dor, né? E aí, como uma boa mulher, ela me deixou falando, saiu, né, de perto. Falei assim: então tá bom, vou respeitar aí o momento dela e tranquilo. E ela foi fazer, acho que você foi fazer comida, né? Acho que você foi fazer o jantar. E eu falei assim: e eu fiquei no meu canto. Poxa, Deus falou comigo, né, que ele me deu uma palavra. E é muito forte que quando o Senhor ele me deu aquela palavra, eu falei assim: não, eu tô ficando louca, né, gente? Quando Deus fala com a gente, né, sem intermédio de uma terceira pessoa, a gente fica preocupado: será que é Deus mesmo? Aí eu saí e eu fui na feira. Quando eu cheguei na feira, eu comecei a passar mal com o cheiro das coisas. Aí aquela voz falou assim: você tá grávida. Você tá grávida. Eu falei assim: não, eu não posso, porque eu fiz o exame 2 vezes. Eles injetaram uma seringa com contraste dentro do meu útero. É impossível estar grávida. Aí o Tiago chegou, me contou tudo. Aí eu ouvi uma voz na minha casa, na sala, no chão da minha casa, ajoelhada. Deus falou assim para mim: eu não vou fazer um milagre, eu já fiz. Glória a Deus. Você está grávida? Eu cheguei para ele e falei: Tiago, eu não posso aceitar esse diagnóstico, porque eu estou grávida. Ele falou: como? Eu falei: olha, eu fiz o teste, na verdade tinha feito 2, e naquele mesmo dia, ele falou assim: Deus falou para mim que eu estou grávida. Aí eu falei assim: não, como que é o trabalho em laboratório, você está grávida? Não pode, então me traz o teste. Ela trouxe o teste positivo, assim: então, onde que vai estar esse neném? Porque se a trompa está obstruída, então nós temos que correr agora para o hospital para fazer um ultrassom, algo para ver nesse sentido e confirmar. Peguei ela, coloquei ela no carro e nós fomos para o hospital. E chegando lá... Eu estava gravidíssima, de 3 meses, não sabia. Jesus! Estava fechado porque não era para sair mesmo. E aí foi uma longa... E aí começa o nosso grande desafio, que nós falamos que milagre, o preço do milagre é muito alto. Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa chega, faz uma oração, quer o milagre. Mas eu falo que para você virar a chave para o milagre, exige de você uma entrega e uma busca muito profunda. Sim. E nós estávamos ali começando um dos milagres que nós testemunharíamos, não só na nossa casa, mas na igreja.
E aí, quando nós descobrimos a gravidez, ficamos felizes, fomos na médica para poder avaliar e começamos ali o grande desafio, porque a médica falou assim, ó, realmente vocês estão grávidos, né? Só que o feto, né, recebeu ali, o bebê recebeu uma alta dose de radiação. Então nós não sabemos como vai ser. E ela saiu assim, ela me deu um diagnóstico assim, você não vai, essa gravidez não vai seguir adiante, você vai perder, você vai abortar. Aí eu falei, você não vai me dar nenhum remédio, alguma coisa? Ela falou, não. Aí eu cheguei em casa e falei, então tá. Eu falei, Tiago, eu vou ter esse filho. Peguei uma água ungida, eu falei, Deus, isso aqui é o Senhor vai ungir, consagramos, e comecei a me ungir todos os dias e declarar que eu viveria aquele milagre, eu teria que pegar aquilo ali, sabe? Eu tinha que vivenciar aquilo, porque era promessa de Deus na minha vida, eu não podia desistir. E era a chance que eu tinha de lutar, né, sem ver que aquilo que Deus liberou sobre mim ia acontecer. E o Lucas nasceu prematuro realmente, 32 semanas e 5 dias, eu ia entrar na 33 semanas, não precisou ficar na incubadora, mas com 3 dias de nascido... Um milagre. Meu filho nasceu de 33. Com 3 dias de nascido, ele teve uma infecção de grau 2 no cordão umbilical, que quando a gente teve que voltar para o hospital, porque ele era muito prematuro, a pelinha dele não tinha a corzinha, era aquela pele bem vermelhinha mesmo, e ele nasceu com a icterícia. E aí a gente... Teve que fazer banho de luz, no todo banho aquele de luz, processo. ele pegou aquela bactéria. E foram mais 42 dias de muita angústia, muito sofrimento. E a gente tomava a medicação e levava ele no médico, a medicação não fazia efeito. E cada vez o umbigo dele ia ficando podre, sabe? E não funcionavam os remédios. E nós fomos ficando desesperados, porque desde o começo da gestação, tudo, mas ali nós entendemos a importância do poder da fé, do poder de você crer numa palavra. Então, quando o médico falou, quando foi liberadas as palavras, nós sempre olhávamos um para o outro e dizíamos, olha, nós não aceitamos esse diagnóstico, porque nós cremos em milagres. Aleluia. Né? E aí, logo o médico, ainda para completar, nos assustou mais, porque ele suspeitava do que o Lucas ele estava com uma má formação, como se o umbigo dele estivesse ligado a algum órgão e ele teria que passar por um processo cirúrgico. E a Fabrícia ficou mais desesperada, porque nós chegamos no médico e nós falamos assim, mas doutor, não tem outra opção? Aí fez um ultrassom, olha, é diferente, o ultrassom não deu nada, e nós escutamos do médico. O médico pegou e falou assim, olha, eu não sei em quem vocês creem, em quem vocês acreditam. Qual que é a divindade de vocês? Qual é a divindade de vocês? Mas eu acredito em mim e nós vamos operar o seu filho. E aí eu disse, não, ninguém vai mexer, o senhor não vai pôr a mão no meu filho, porque Deus me deu e Deus vai fazer essa obra. Ele falou assim, olha, mãe, se você querendo ou não querendo, eu vou entrar na justiça e eu vou fazer. Eu falei, senhor não vai operar o meu filho. Nem se o meu marido, tipo assim, houve uma ousadia, né, o espírito da fé. Eu falei assim, olha, nem se meu marido assinar, doutor, o senhor não pode operar ele sem o meu consentimento. E ele falou, então vamos ver. E começamos uma oração e orando durante 22 dias, o remédio que não fazia efeito. Aí o Tiago fez uma campanha, todos os irmãos de oração oraram. E o remédio, de uma forma assim, milagrosamente, né, ação de Deus mesmo, no outro dia começou a fazer efeito. E o umbigo dele caiu, estabilizou o quadro e nós começamos a curtir aí o nosso filho. E através desse milagre nós somos fortalecidos para outros milagres que nós vamos contar aqui com vocês. Então tá bom. E me diz só por que, Lucas? Por que escolheram esse nome? Eu escolhi Lucas porque quando Deus ele disse para mim que eu estaria grávida, eu queria, na verdade, colocar João Lucas, porque eu era apaixonada pelas coisas da Bíblia. E aí, quando eu vi a história de Lucas, o quanto Lucas, né, o evangelista se importava com as mulheres, o cuidado dele em relação às mulheres, quando ele mencionava Jesus e o trabalhar de Jesus na vida dessas mulheres, eu falei, não, é Lucas. Né, quando a gente foi fazer a ultrassom, depois de várias tentativas, porque ele não deixava ver, e a médica falou assim para mim, mãe, e se for menino, o que vai ser? Eu falava assim, é Lucas. E ficou, né? Assim, um presente de Deus iluminado.
Glória a Deus. A gente também tem o João Lucas, eu tenho meu netinho que chama João Lucas. Ó, essas histórias Olha são as muito conexões, né? interligadas. E ele é uma bênção, um Glória a milagre Deus. mesmo, profeta. Ai, que bom. E me diz uma coisa, que idade vocês tinham e qual foi a primeira igreja de vocês, onde vocês se converteram? Eu me converti, foi algo assim, muito sobrenatural. Eu venho de uma família católica e uma família espírita kardecista. Eu frequentei por muito tempo o kardecismo, estudei espiritismo, e um dia eu estava no meu quarto e Jesus entrou dentro do meu quarto e ele disse assim para mim: Tiago, uma voz diferente, falou para mim: Tiago, você vai ligar o seu rádio. Ainda usávamos rádio na época, né? Numa rádio Esses dias atrás, Esses dias pastora. atrás. Liga o rádio numa programação evangélica. E eu, do nada, fui lá e sintonizei e caiu no programa da igreja Mudança de Vida da Creu Roçafa, né? E eu vi aquela mulher pregando. Eu falei assim, nossa, a gente tinha aquele ideal de crente, sempre homem pregando. E ali fez o convite e fui lá conhecer a igreja. E ali eu me converti e me batizei e voltei para a cidade onde eu estava fazendo faculdade, que era em Santos. E aí ali eu comecei minha história com Jesus na caminhada e passei um grande período de tempo. Quando eu voltei para a Quadrangular e fiquei muito tempo na Quadrangular. Entendi. Da pastora Lindani, que hoje Deus recolheu. Ah, sim. E a pastora? Eu conheci Jesus dentro de um culto de um lar. Eu ouvia falar de... Eu sempre fui muito católica. A vinda da minha família é muito católica. E eu, na verdade, eu conheci Jesus por um momento de muita dor, né? Eu perdi a minha mãe, um luto. A minha mãe cometeu um suicídio. E eu acabei pegando a minha mãe nesse suicídio, né? Quando ela tinha morrido. Eu peguei ela no braço, que nem pegar um bebê. E foi um momento assim, de muita dor, de muita depressão, de muita, sabe? Eu tinha uma família, eu tinha tudo. E eu perdi tudo que eu tinha. Porque quando minha mãe morreu, eu não perdi só a minha mãe, mas eu perdi o meu pai, eu perdi a minha casa. E depois de 3 anos, nesse momento, nessa vida de dor, de muitos antidepressivos, num culto de um lar, na casa da pastora Isaura, né? Minha mãe na fé, ela veio me apresentar esse Jesus. E daí em diante eu fui para a igreja, né? Nós fomos da igreja da pastora Ademir e da pastora Karina, que é a igreja Vencer em Cristo. Fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos. Foi quando eu fui parar na igreja da Bispa Pastora Rose, né? Que é a Manancial de Deus, onde o Tiago já era pastor, mas eu cheguei lá como uma ovelha, precisando de uma ajuda espiritual para o meu quadro de depressão, síndrome do pânico. Eu cheguei ali, eu via vultos, ouvia muitas ações espirituais, me incomodava. E ali eu fui em busca de uma cura, porque na verdade eu me converti porque eu ansiava ser curada. Sabe, eu não conhecia Jesus, mas dentro de mim existia aquele anseio, assim, eu preciso ser curada de algo, né, da dor, do luto, né? E foi assim, eu falo assim que Jesus é a minha vida. Ai, meu Deus. E agora vocês vão conseguindo entender um pouquinho daquela palavra quando nós estávamos falando, quando nos conhecemos, que quando ela chega na igreja, diante de toda essa dificuldade que ela tinha, o Senhor falou ao meu coração para cuidar dela, né, para ajudar ela nesse processo de cura, de restauração. Foram muitas dores, né? Muitas coisas que eu vivi. Deixa eu até comentar com vocês um assunto que no meio cristão, eu vim de berço evangélico, meus pais são pastores, meu avô é pastor, e a vida inteira eu estive nesse meio, graças a Deus por isso. Mas sempre teve uma coisa que alguns crentes acreditam, outros crentes não acreditam, que é aquela relação de casal. Deus escolhe para nós, e nós aceitamos, ou nós escolhemos e Deus abençoa a aliança. No que é que vocês acreditam? É algo muito importante que eu gosto de falar. Nós nunca podemos espiritualizar ao extremo uma escolha para um relacionamento.
né? Nós falamos a história nossa, tem aquele romantismo, tem toda aquela, né, aquela história familiar, espiritual, o falar de Deus, mas em todo tempo é importante você ter a noção de que não pode espiritualizar tudo. Sim. Né? Nós temos que ter aquele momento do equilíbrio da escolha com a razão, de ver, né, o gênero, o temperamento, essa personalidade, para que haja uma liga, né? E aí ter a bênção de Deus, que nos ajuda a dar o discernimento para podermos concretizar essa escolha, né? Amém. O que a pastora pensa? Eu concordo com ele, mas eu acredito assim, que existem coisas na vida que a gente também a gente faz as nossas escolhas. Sim. Porque existia um princípio dentro de mim. Eu queria alguém que eu queria ter uma família de verdade, porque eu perdi a minha família. Então eu sabia o que era perder uma família, o que era não ter a família. Então eu falava: Deus, eu preciso que o Senhor me dê a minha família novamente, ser restituída mesmo. E eu creio muito que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus Sim. estabelece propósito, né, através de vidas de pessoas que queiram e que buscam o mesmo, tipo assim, o meu propósito é tentar fazer ele feliz, né? E o propósito dele é a mesma coisa, cuidar de mim. E eu acredito que Deus, assim, tem a nossa escolha, sim, eu acho que nós escolhemos, mas eu acredito que aquilo que a pastora disse, que também cabe muito a Deus abençoar, né, aquelas nossas decisões, porque Deus honra, Deus ouve as nossas orações, e Deus, Ele abençoa, né, Ele diz sim também aquilo que nós pedimos para Ele. Olha, eu particularmente, eu acredito que o Senhor, quando Ele cria alguém, Ele cria uma outra para encaixar com aquele. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer ou não quer o querer dele. Mas existe Sim. o querer dele. Eu sempre pensei nisso. Sempre, desde criança, a minha ideia sempre foi que é o Senhor quem escolhe o melhor para nós. O que cabe a nós é aceitar ou não a escolha dele. Sim. Quando eu comecei a namorar meu esposo, foi desse jeito. Muitas coisas ele não encaixava no que eu esperava de um homem normal. Que a pessoa fala assim: faz aquela lista, pede para Deus olho de uma cor, cabelo de não sei o quê. Então, assim, eu acho até bonitinho para você orar. Sim. Acho bonitinho para adolescente. Sabe? Para você ensinar, para você não perder seu tempo namorando com quem está errado, faz uma escolha e vai orar. Eu até acredito, de verdade. Acho até válido. Mas eu não acredito que funcione desse jeito, principalmente para quem quer uma vida reta com o Senhor. Porque às vezes a gente bate o olho e fala: eu já não namoraria com esse cara nunca. Por quê? Porque a gente olha por fora, a gente não conhece quem ele é de verdade. Sim. E às vezes você vê uma pessoa tão bonita, você fala: nossa, eu casava agora, onde é que eu assino? E quando você vai conviver, a pessoa, perdão da palavra, mas é um traste. Totalmente diferente daquilo. Exatamente do que a pessoa aparenta. E eu entendo que quando a palavra diz assim, ó, que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, a gente cai num erro que às vezes a gente fala assim: ó, Deus pensou assim, e Deus agiu assim. A gente humaniza Deus, e Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não pensa como nós. Os pensamentos, a resposta para isso é que o pensamento dele é muito mais alto que o nosso. E ele vê o fim daquilo que nem começou. Então, eu penso assim, que Deus ele apresenta pessoas, ele fala: Fabrício, eu escolhi o Tiago para você. Você quer? Aí você tem a escolha de querer ou não. Não, não quero o Tiago, eu quero o João, quero o Antônio, entendeu? Mas eu acredito que Sim. Deus ele faz um plano perfeito. Eu creio nisso. Sabe, eu creio nisso. Eu acredito que eu sou casada com o plano que Deus tinha para mim. E isso Também. é fundamental, porque na relação de um casal vai ter as estações. Sim. E isso, quando você chega na estação do inverno e você tem essa compreensão da escolha que o Senhor preparou, você vai passar o inverno. Vai ser algo para o seu coração. O que você queria falar, querida? Eu não sei, eu tô só observando. Porque até então, a nossa vida, né, aquilo que a senhora falou, nós temos uma vida da vida real, né? Sim. Não existe conto de fadas, às vezes a gente sonha, né, quando aquela Idealiza. adolescente, aquele moço lindo do cavalo branco, Né? sabe, vai vir ao nosso encontro, mas na verdade não é. É fantasia, não existe, né? Quando a gente vai para a vida real, a gente cresce e aí a gente sofre também nos relacionamentos, né?
anteriores, aí você fala assim, não, eu não quero isso, eu quero algo assim que vem de Deus mesmo. Eu aprendi a lição, falei, Deus, eu não quero mais sofrer, eu quero ser feliz. Né? Eu permito me deixar ser feliz. Ir de encontro com a felicidade que Deus tem preparado para nós. E é tão interessante porque, assim, ó, viver uma promessa do Senhor, aceitar o que o Senhor tem para nós, não nos exime de problemas. É isso mesmo. Porque as pessoas acham que, eu vou casar com um homem que Deus escolheu para mim, então a gente nunca vai discutir. Vai ser um mar de a gente rosas. vai ser um mar de rosas. Aí eu brinco, eu falo, vai ser mesmo. Um mar de rosas, de espinho, de folha seca, de galho, de poda, com tudo, tudo participa. E aí, o interessante é que as pessoas às vezes acreditam que tudo vai chegar preparado, né? Sim. O Senhor nos presenteia com seus diamantes, mas os diamantes muitas das vezes chegam na forma do carvão, que vai precisar ser lapidado, transformado, polido até atingir o estado daquilo que realmente é perfeito, daquilo que realmente era o nosso sonho. Por isso que a gente não pode desistir. Por isso que a caminhada tem que ser sempre seguindo em frente, né? E olhando e sempre lembrando desse plano, porque o Senhor a cada dia vai transformar para que a gente seja mais bonito um para o outro, né? E conta para nós como nasceu a igreja, como que nasceu o Ministério Rio de Milagre. Tá. A igreja nasceu de um mover assim do nosso coração. Eu e a Fabrícia tínhamos sido recém-casados. Tínhamos casado assim, fazia quantos meses que nós tínhamos casado? 5 meses. Uns 5 meses que nós estávamos casados. E assim, a nossa história é uma história de milagre. Desde quando eu tinha por volta de uns 5 para 6 anos, eu tive como se fosse um tumor atrás do joelho. E era assim, a fé de criança. Você vai ter que operar. E eu tinha uma vizinha que era da Deus é Amor. E ela mandou um olhinho ungido lá para casa. E aí eu falei assim, mãe, passa aqui esse óleo bento. A vizinha falou, se você passar esse óleo bento aqui, o tumor vai desaparecer. E aquela fé desapareceu. Glória a Deus. Não precisamos fazer cirurgia. Então a nossa história é uma história de milagres. E aí um dia eu estava andando de carro, né? E eu comecei a ouvir no mundo espiritual muitas vozes, um povo clamando, orando, dando para nós um pastor, pedindo um pastor. E aí eu cheguei e falei, amor, acho que eu estou ficando doido, porque eu sinto no meu espírito e ouço no meu espírito que tem oração, tem um povo pedindo por um pastor. Aí ela pegou e falou assim, então talvez seja para nós fundarmos a igreja, né? Começar um trabalho, porque antes da igreja nascer, eu falo assim que já nasceu no nosso coração o cuidar de pessoas. Nós já, antes a gente já cuidava de pessoas, as pessoas chegavam até a gente, então a gente tem esse trabalho, né, há 10 anos lá na nossa igreja, a igreja tem 9, mas há 10 anos nós temos um trabalho de clínica da alma. É uma clínica onde um pastoreio, onde nós trazemos a ovelha para perto de nós e nós procuramos ver qual é o problema dela, qual é a dificuldade dela e ajudar em oração, buscando, orando, intercedendo, fazendo propósito, ensinando ela também a fazer propósitos de fé para que ela também venha ter esse encontro com Deus e ser restaurada. E aí quando ele disse assim, amor, eu ouvi as vozes me chamando, falando, Deus, envia um pastor, porque a gente está precisando. Sabe aquela voz da ovelha ferida? A ovelha perdida que precisa de um pastor, que somente, ela só quer ser cuidada, ela só quer ser vista, ela só quer ser notada, ela só quer ser apacentada. Aí eu disse para ele, amor, então vamos fazer o que Deus quer, né? E procuramos outras igrejas e, tipo assim, como ele sempre foi pastor, às vezes não tem muita oportunidade, porque é difícil, né? Quando você já é pastor. Você tem a sua visão, então cada lugar tem aquilo que foi a visão. E ali eu falei assim para ela, então assim, nós somos jovens, sabe de uma coisa? Vamos abrir a igreja, vamos lançar, vamos começar a fazer os testes de Deus, porque se esse povo que está orando precisa de um pastor, esse povo vai aparecer. E aí nós fizemos uma chamada para um culto no Hotel Globo Rio. Nós alugamos
o Hotel Globo Rio, Um espaço. né, do auditório, e lançamos na época, através da rede social, o culto Clínica da Alma. Clínica da Alma, o culto Clínica da Alma no Hotel Globo Rio, e vamos fazer o culto. Marcamos, acho que era um domingo? Um domingo. Um domingo às 19h30. Falamos, Fabrícia, vamos lá. Se Deus preparar, vai ter o povo de alguma forma. E aí chegamos lá, nós, né, a equipe que estava nos ajudando, nossa família, e de repente abriu a porta e aí veio um, veio o outro. Você conhece? Não. Você chamou? Não. Eu chamei fulano de tal, não veio, mas, né? E ali começou a aparecer esse povo. E nós começamos o trabalho no Hotel Globo Rio por um período. 3 meses. 3 meses. Depois nós começamos a fazer um culto de quarta-feira numa chácara de um amigo, de um grande irmão nosso, amigo nosso. E depois tentamos o salão. Falei assim, então agora não dá mais, vamos alugar um salão. E aí começou Rios de Milagres. Rios de Milagres é um desafio, né? São 9 anos de Rios de Milagres, 9 anos cuidando de pessoas, levando pessoas a terem um encontro com Deus, né? Transformando vida, curando e mostrando para elas que em Deus existem milagres para a gente viver, né? Nós somos esses. O Senhor é o rio e nós fazemos parte desse testemunho de milagres que o Senhor vai trazer no decorrer da nossa caminhada com Ele. Mas conta para nós, pastora, qual foi o momento mais difícil pessoal em tudo isso? Eu acho que, sim, de todos, né? Em termos do meu casamento, do meu filho que eu não podia ter, aquilo que nós vemos mais, assim, a fase mais difícil da minha vida, foi que eu renasci, né? Eu tive a oportunidade hoje de estar vivendo uma nova vida. Foi o ano passado, tem mais de um ano, foi em abril do ano passado. Eu vim de um passeio que a gente fez e eu senti uma dor abdominal. E nessa dor, eu procurei um médico. Quando eu cheguei lá, eu tive uma torção ovariana. Quando o órgão, né, o ovário, torce dentro da mulher. Eu já tinha um ovário policístico. E fiz uma cirurgia robótica simples, tudo tranquilo. Mas 10 dias depois que a gente volta no pós-cirúrgico, eu descobri que a cirurgia tinha dado tudo certo. Mas quando retirou esse ovário na cirurgia, né? Quando retirou esse ovário na cirurgia, o laudo da biópsia até trouxe, né? Era um câncer, né, de ovário a nível granuloma, né? Um câncer muito raro. Né? Eu sou mulher, eu sempre faço, a gente faz todos os anos os marcadores, os exames, os exames de rotina. Mas, como se tratava de um câncer raro, ele não detectava o CA-125. Então, foi quando nós tivemos que fazer meu marido me ajudou muito nesse momento, que a gente teve que fazer um exame que foi para o Canadá, e lá, né, para saber qual o tipo desse tumor, a gravidade dele. Depois de 21 dias chegou o laudo, que era realmente esse câncer, e para mim começar um novo tratamento, né? Foi quando nós começamos uma jornada aí. Eu falo que foi uma noite escura da alma que nós passamos. Isso. Porque o câncer é comum. Nós, às vezes, olhamos as campanhas e, às vezes, nós não prestamos atenção quanto que é comum. Sim. E era uma coisa mais real do que a gente pode imaginar, sim, porque é muita gente. E é algo que eu posso falar assim, como pastores, como, né, casal, nós nunca imaginávamos que passaríamos por isso. Talvez em algum momento nós passamos assim, vamos passar uma dificuldade financeira, alguma outra dificuldade, mas quando o câncer chegou na nossa casa, algo mudou e foi uma noite assim escura, muito escura, que parecia que nunca ia passar. O seu chão desaba, sabe? Porque você vê todos os seus sonhos, todos o seu projeto, e você fica ali, tipo assim, quanto tempo que eu vou viver? Você tem um encontro com a finitude, né? Porque você não vê, né? E aí a médica falou assim pra mim, ela foi bem assim, ela falou, olha, é um câncer de ovário, você vai ter que procurar um médico. E ela falou pra mim, aponta assim, ela falou assim, ó, eu não sei a quem você serve,
Eu só sei que os astros, o universo, alguém colaborou para você passar mal. Você jamais ia sentir isso daí, porque esse câncer ele é silencioso. O câncer de ovário, ele é muito silencioso. E esse câncer geralmente acomete mulheres após os 50 anos. Quer dizer, ele vai comendo a gente por dentro, sabe? Ele vai se multiplicando as células dele. Então, eu falei para ela, olha, não foi o astro, não foi o universo, foi Deus. E quando eu cheguei no hospital, Deus ele me deu uma palavra e falou assim para mim, vou eu te dar um grande livramento. E eu não sabia, sabe, que livramento era esse. Então, ali, eu falo assim, que ali, aquele momento, nós vivemos assim, não só eu como paciente, né, mas o meu marido que estava ali me acompanhando, a nossa família que estava do lado. Então, todo mundo começou a viver aquele deserto, sabe, é o fundo do poço. E aí nós entendemos que quando uma doença chega na sua família, a doença, no nosso caso, o câncer do ovário, ele te faz ter duas atitudes. Ou se une, ou todo mundo vai para um lado e para o outro. E o primeiro, a gente agradece o câncer. Nós agradecemos ao Senhor por esse processo. Porque quando nós olhamos um para o outro, assim, né, quando ela recebeu a notícia, nós estávamos no consultório, todo o processo de cirurgias novamente, de ter a possibilidade de fazer a quimioterapia. Ali, quando nós saímos do consultório, né, o corpo dela gelava, porque foi uma notícia de morte. É muito forte. Eu falo assim que a notícia não é nem a notícia, mas o impacto espiritual dessa notícia na nossa vida foi assim, é muito forte, porque quando a médica falou que era realmente um câncer, que eu teria que fazer outra cirurgia, que teria que fazer, a gente ia ver para qual é o tratamento que ia dar certo, né? Porque era uma doença muito rara. Ela falou assim, olha, você é a segunda paciente que eu tenho, né? Não é comum uma mulher, né, ter esse tipo de tumor. E tão nova, né? Tão jovem. E Tão nova, nova. porque, tipo assim, na minha família não tinha. Mas eu tô vivendo aquilo. E veio uma geleira, sabe? Do pé até os meus ombros. E ela ficou ali, e naquela época era calor. E não ia embora. Eu falava para ele, Tiago, eu sinto uma geleira dos meus pés aos meus ombros. Tipo assim, aquele espírito de morte mesmo, de enfermidade, que alastra o corpo da gente. E nada passa. E você não consegue ouvir mais nada, você não consegue enxergar mais nada, você não consegue ouvir mais nada. E foi onde nós começamos a aprender a ser gratos por aquela situação. Eu falei assim, Fabrícia, nós temos que ser gratos. Nós não vamos nos revoltar com Deus, porque algum propósito Deus vai ter nisso, né? Talvez nós não estamos entendendo agora, mas futuramente nós vamos entender. Então nós agradecemos ao Senhor, assim, Deus, nós agradecemos por esse processo, mas nós cremos no milagre. Amém. Se nós vivemos o milagre lá com o Lucas, nós vivemos e vamos viver mais um milagre. E algo muito interessante, o testemunho do Lucas, nós não comentamos muito, até mesmo com a igreja, nós não falamos muito do milagre. E ali o Senhor falou que milagre não pode ficar retido, mas milagre tem que ser contado. Sim. E ali nós começamos o grande processo da nossa vida, e ali nós falamos, agradecemos ao Senhor, assim, Fabrícia, amor, isso não vai nos desunir, mas isso tem um propósito para nos unir ainda mais. Mas foi uma noite muito escura, né, Fabrícia? É isso, muito escura. E Deus ele me disse assim, filha, fiz tantos milagres na sua vida e você nunca teve coragem para falar. Porque às vezes nós vivemos algo e a gente não conta, porque a gente tem vergonha de se expor. Eu sempre fui muito, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito assim, em relação à minha vida pessoal, eu sempre fui assim, muito, muito fechada, nunca fui de falar. Reservada, né? Por mais que a gente estava na igreja, a gente ora para as pessoas, a gente cuida de pessoas, mas eu nunca fui cuidada. Então, eu me reservei muito. E o Senhor, ele disse assim, olha, eu fiz quantos milagres na sua vida e você não contou, você escondeu.
Mas esse você não tem como esconder, não tem como você esconder um câncer. Então existem diagnósticos chega na sua casa, existem diagnósticos que você não vai contar para as pessoas que você tem. A pessoa não vai contar porque ela vai ter receio de se expor. Mas diante de um diagnóstico do câncer, não tem como não contar. Eu estava na fé que eu não ia precisar. Eu fiz a segunda cirurgia, tirei o útero, tirei o ovário, as trompas que ficaram. Fizemos novas biópsias, graças a Deus não tinha Fez tudo todo negativo. um rastreamento, né, monitoramento, rastreou tudo, não ficou nada para honra e glória do Senhor. Tipo assim, verdadeiramente o Senhor tinha mesmo operado aquele milagre, ele arrancou, ele torceu, tipo assim, eu vejo assim, Deus torceu o ovário, ele torceu aquele câncer e ele arrancou com a mão dele. Não foi a mão do robô, da médica, mas foi a mão do Senhor que arrancou. Glória a Deus. Eu vejo um sinal de Deus nisso. Mas o que acontecia? Eu não falava. A gente não fala, né, sabe, pastora? A gente não fala. E aí Deus falou assim para mim, você vai ter que falar. E aí, quando a médica voltou, a biópsia deu tudo, tinha dado negativo, fiz exames, porque aquele monte de exames... A biópsia tinha mostrado algumas outras coisas, e aí ele estava em dúvida de qual caminho seguir. E aí nós voltamos, depois da notícia, voltamos, e foi mais uma outra notícia, que é a notícia da quimioterapia. Foi a pior notícia da minha vida. Pior que você fala assim, ó, você tá com câncer. Você tem câncer, você ouviu assim, você vai ter que fazer um tratamento de quimioterapia. Porque eu fico até emocionada. Não tem como não se emocionar. Porque ela falou assim pra mim, olha, ela não é uma quimio normal, você vai fazer uma quimio bomba. Eles usam esse termo, né? Ela falou assim, ela é muito agressiva. Ela falou assim pra mim, o Thiago estava do meu lado, meu marido, que eu sentiria muitas dores, eu ia ter muitos efeitos colaterais e que meu cabelo ia cair. Porque quem me conhecia tinha um cabelo quase na bunda. E eu, tipo assim, não é o cabelo da mulher, mas, tipo assim, a minha identidade, a minha essência. Então, tudo aquilo que eu vivi durante 36 anos, tipo assim, foi uma mentira. Eu não era aquela pessoa mais. Aquilo ali não fazia mais parte da minha vida, não fazia mais parte da minha história. Mas eu teria que recomeçar de novo, é como se eu tivesse que nascer de novo. E aí ela foi falando e o Thiago foi ouvindo. Aí eu falava assim, nossa, mas é necessário, não pode ouvir falar que existe via oral, uma quimio via oral, que é menos agressiva. Eu falei, Fabrícia, você não está entendendo. Esse tumor a gente não brinca. Esse câncer, ele é silencioso, a gente não pode brincar com ele. Então nós vamos pecar por excesso. Nós vamos pecar por excesso, mas nós vamos fazer todo o protocolo. E aí foi onde começou uma grande jornada. E ali não existia mais um casal. Existia a paciente e aquele que estava para cuidar. Então, por isso que é muito importante nós olharmos e entendermos que quando uma enfermidade chega na vida de uma família, é importante se unir, olhar para aquilo e entender que o Senhor vai estar trabalhando para algo maior. Quer dizer, até na dor existe um propósito, né, de ser restaurado, porque o Deus que ele permite a ferida é o Deus que vai nos levar à cura. E Deus, ele tinha me dado palavra, falou que eu ia passar em Isaías 43, mas ele disse assim que as águas não iam me afogar, o fogo não ia me queimar. Mas ele disse assim para mim que em João 11:4, que ele disse que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Aleluia. Né? E a gente tem vivido isso. Mas entender esse processo, viver, tipo assim, não tem como você raciocinar. É só você vivendo, passando. E foram dias muito longos. Eu fazia 6h30 de químio, todos os dias, das 7h30 da manhã até as 2h da tarde, de segunda a sexta. Realmente, tudo que ela falou aconteceu. Com 10 dias, no pico da medicação, meu cabelo descolou inteiro da minha cabeça. Eu fui dar comida para o meu filho. E a hora que eu sentei para dar comida, a hora que eu levantei, meu cabelo não estava na minha cabeça. Então, não era tufos, era o cabelo descolado. E aí eu liguei para ele e falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa. E eu fiquei muito debilitada, mas o Senhor, ele me deu graça, porque, tipo assim, os sintomas, eu tive, assim, diante de tudo aquilo que ela falou, a igreja se colocou de oração, isso aí é muito importante, né? Sim, todo o tempo amor, o nós cuidado na da obra do família, Senhor. o acolhimento, né? Porque a doença ela vem para acolher aquele que está longe.
Então o Senhor disse assim para mim que Ele traria de volta, tipo assim, o amor traz de volta, o amor é o remédio da cura. Então, quando a gente fica doente, a gente só precisa ser de amor. Né? Não, tipo assim, ai, não, eu vou ter dó, vou ter... Não, é o amor que cura. Verdade. E o Senhor, Ele foi... Ele foi trabalhando, e mais uma lição que nós aprendemos, que o amor, ele traz de volta. Então, nós vimos através do câncer de ovário, o Senhor trabalhando, trazendo de volta para perto de nós pessoas que estavam longe. E aí nós fomos entendendo que Deus ainda estava nos preparando para cuidar de pessoa, porque você, quando passa por uma noite escura, e muitas das vezes nós falamos assim, mas Deus, nós somos pastores, como que nós vamos continuar fazendo essa obra? E ainda vinha, né, as setas dizendo, mas a igreja de vocês não é rios de milagres? E vocês estão passando por isso, e ainda vocês são ricos, vocês são pastores, mas nós somos seres humanos. Aí as pessoas falavam assim, como você é pastora e você fica doente? Nossa, é um câncer. Não... Eu falei assim, a gente é cristão, a gente está sujeito a ter... também passar pelas doenças da vida, as diversidades. As dificuldades também batem na nossa porta. Com certeza. E até porque uma coisa que as pessoas não entendem, e essa semana eu ouvi uma pregação a respeito de alguém que estava muito doente e as pessoas chegavam e pediam oração para ela com aquela doença. Ela orava, a pessoa era curada e ela continuava enferma. E na hora eu me recordei de algo que fala assim, o Senhor, Ele nos dá dons, mas é dele, não é para nós. Nós somos o quê? Nós somos instrumentos dele. Isso. Né? Tudo que Deus faz em nós não é para nós, é para o reino. É para o reino. É para o reino. Então, assim, quando o Senhor ele nos dá um dom, e realmente nós somos provados dentro do dom que o Senhor nos dá. Quem tem sempre dom de cura fica enfermo. Né? Quem tem dom de visão é enganado. Meu Deus, como que eu não vi que aquilo era um engano, né? Por quê? Porque o dom que Deus te dá é para servir. Para servir. Não é para a nossa isso benfeitoria, né? E às vezes a gente... E eu falo isso, pastor, porque assim, teve uma fase da minha vida que quando eu fiquei enferma, esse ano eu me formo em psicologia. Mas eu já fiquei doente de uma doença, chama SINEP. São crises muito parecida com a epilepsia, só que não é de fundo neurológico, é de fundo emocional. Ele é de fundo emocional. Então, o que acontece? Como que você tem uma crise dessa? Você é pastora. Uma irmã chega para mim e fala assim, você quer chamar atenção, porque eu tive uma crise dentro da igreja. Eu falei, você acha que eu escolheria passar mal dentro da igreja? Se fosse para chamar atenção, irmão, eu ia chamar atenção lá em casa, de baby doll e do meu marido. Né? Não seria na igreja. Mas você escuta isso, aí você escuta aquela pergunta assim, não é espiritual? Uhum. Sabe? É demônio. É pecado. Você tem certeza? Você não quer, assim, sei lá, fazer uma autoavaliação que ela queria dizer assim, você não quer confessar pecado? Né? Eu falei, irmão, o que eu mais pergunto para o Senhor é isso. Senhor, será que eu tenho alguma coisa que não te agrada? Fala comigo. Se isso é uma forma do Senhor me chacoalhar, então eu estou aqui, fala comigo, me revela o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Então, até hoje, quando eu conto isso, sabe, do que o Senhor tem feito na minha vida, as pessoas perguntam assim, é espiritual? Não, irmão, não é espiritual. É emocional, são coisas diferentes. Por isso que nós, pastora, falamos hoje, depois de todo esse processo, nós falamos que hoje o Ministério Rios de Milagres é uma igreja da vida real. Sim. Nós preparamos pessoas para quando forem para a vida, sua semana de segunda a sexta, seu trabalho, seu relacionamento familiar, vai entender que é real e você precisa enfrentar. Então, nós vimos isso, né, Fabrícia? São os desafios, né, Sim. que a vida, fala assim, não são os problemas, nós olhamos, né, são os desafios que precisam ser vencidos e superados. A todo dia, a cada instante, nós precisamos superar os nossos desafios. E muitos pastores, muitos cristãos passam por situações semelhantes, só que eles não pedem ajuda. Sim, por verdade. causa dessas crenças limitantes, até de preconceitos. Então, eles não têm coragem de abrir o coração e dizer, estou passando por essa dificuldade. Não é pecado, não é demônio, não é, cada coisa tem o seu lugar, mas peça ajuda.
né? É, Peça ajuda. A gente fala assim na igreja, você não pode caminhar sozinho. Sim. Né? Nós não caminhamos sozinhos mediante a dor. Deus sempre vai colocar pessoas para caminhar conosco. Jesus, próprio Jesus, né? Quando ele estava indo ali para o Calvário, Deus colocou um sirineu na vida dele. Né? Deus colocou os discípulos. Ele poderia caminhar sozinho sem os discípulos. Ele poderia ter vindo e falou: eu sou Jesus e pronto, acabou, eu faço acontecer. Mas ele escolheu caminhar com pessoas. Então, pessoas caminham com pessoas, pessoas Verdade. curam pessoas, pessoas restauram pessoas, Sim. as pessoas certas. Nós falamos que cura é uma jornada. Então nós precisamos, às vezes, de uma mão nos ajudando, nos conduzindo ali naquele processo, porque juntos somos mais fortes, né? É o que o câncer nos ensinou. Juntos nós somos mais fortes. Né? Ninguém fica para trás, né? Glória a Deus. Não existia ali ninguém, ali uma paciente e um cuidador de paciente, mas aí depois foi passando e a gente vai vendo o que passa. Mas sempre importante, nós conseguimos passar pelo câncer. Lógico, com uma equipe médica maravilhosa no apoio, mas porque nós olhamos um para o outro e decidimos, nós vamos passar por isso juntos. Amém. Ele não me deixou, né? Porque acontece a maioria dos casos, né? Quando a esposa fica doente, geralmente a gente vê os testemunhos que os familiares a deixam. Então, em vez da pessoa se restaurar, ela vai se entregar para a doença. Porque ela ainda é rejeitada. Ela é rejeitada. E aí eu recebi, depois que eu terminei, né, meu longo processo de quimioterapia, esse aqui meu bomba que a gente fez, eu recebi um certificado de vida nova e eu que eu tenho declarado no Senhor, eu tenho vida nova com Cristo. Glória a Deus. Glória E a hoje Deus. nós podemos, né, nós alcançamos, né, vários tipos de pessoas. Então, a nossa igreja hoje ela é uma igreja da vida real que ali nós temos todos os tipos de pessoas. Pastora, conta para nós onde fica a igreja. Fica no Jardim Seon, ali no Caparrós. Ali é Avenida Doutor Antônio Marques dos Santos, 810, Jardim Seon, fica próximo ao Max Atacadista, Tá. ali perto do Caparrós, Jardim Seon. Então, eu queria que vocês eu pedi para vocês trazerem algumas Sim. coisas para contar uma história para nós deles e é o momento de nós matarmos a curiosidade sobre o momento das recordações. Conta para nós, mostra os objetos. Eu trouxe a igreja, né, que está sempre conosco. Mas nós trouxemos Eu trouxe o certificado da minha vida nova, que eu não poderia, né, estar aqui porque a minha vida, eu tenho vivido uma vida nova há um pouco mais de um ano. Caetano, meu marido Mariano Caetano. Aí, ó, as conexões do céu. E até guardei isso aqui, que é do meu filho, né, que ele fez para mim, né, da família, e ele falou assim: mãe, ele falava assim para mim: mãe, eu cuido de você. Você cuida de mim, mas eu cuido de você. E ele falava para mim que eu era: mamãe, eu amo você carecuda, né? Me chamava de carecuda. Agora, graças a Deus, tem nascido o cabelo, né? Estamos aí avançando. Então, a nossa família, então aquilo que nós temos de maior valor. Porque antes de ajudarmos pessoa, antes de sermos pastores, termos uma igreja, nós temos uma família. Uma família. Então, primeiro a gente, para depois o próximo. É a nossa primeira igreja, né? Sim. A nossa família é a nossa primeira É a nossa igreja, primeira porque se igreja. nós não tocarmos, eu falo que não é nós, né? Se através de nós, né? Nós somos geradoras de Cristo. Maria gerou Jesus, mas Sim. nós geramos Cristo na vida das pessoas. É verdade. E se nós não conseguimos gerar Cristo na vida dos nossos filhos, como nós vamos gerar o Cristo na vida de pessoas que a gente nem conhece? É impossível. É verdade. Então, a nossa família, né, a nossa igreja, a nossa casa, em primeiro lugar. E o Glória a outro Deus. é o resultado. É o resultado. É o resultado da biópsia que nós trouxemos, porque nós não podemos nos esquecer, né, de onde o Senhor nos tirou, do que o Senhor nos faz. E hoje nós trouxemos, mas faz mais triste, porque vocês trouxeram? Porque nós aprendemos com o câncer a nos tornarmos pessoas ainda melhores, amarmos ainda mais a nossa família e sermos ainda pastores, eu falo, a olhar mais para as pessoas e entender, né, que cada um tem a sua dificuldade. Sim. E nós temos que estar lá. E aí nós vamos sempre, é o que nós dizemos, juntos somos fortes. Então, aí está aí o... Não é só o diagnóstico do homem, né?
conta muito, conta, mas o maior diagnóstico é o diagnóstico do céu a teu respeito. Aleluia, glória a Deus. Então, talvez as pessoas elas recebam um diagnóstico e elas falam assim, poxa, acabou. E, na verdade, não acabou, né? Na verdade, é um novo começo, Sim. uma nova chance de você viver tudo diferente. Né? É um viver em Deus, o propósito de Deus. Então, hoje, pastores, você fala assim, você sabe quem você é? Eu sei quem eu sou e qual que é o meu propósito nessa terra. Né? A minha missão é cuidar de pessoas, levar as pessoas a ter um encontro com Deus, a acolher. Você já está respondendo minha última pergunta. Que a minha última pergunta era que legado, quando a Fabrícia for para o Senhor, o que você quer que as pessoas lembrem da Fabrícia? Que eu sempre fui uma pessoa de Deus. Né? Eu falo assim que existe uma palavra em Mateus 28, 9, que ele diz assim que Jesus, ele encontrou. Né? Eu fui aquela que foi encontrada por ele. Eu estava perdida. Eu vivia perdida no mundo, mas ele me encontrou. Aleluia. E através da minha vida e das minhas orações, que eu creio que vão ficar ecoando, né, durante toda a minha vida e quando eu partir, para que através de mim, o meu filho, os filhos do meu filho, eles venham saber que através das nossas vidas, né, de mim e do Tiago, nós restabelecemos a aliança, o pacto, o compromisso de eles permanecerem em Cristo. Amém. E o pastor? Mesma pergunta, pastor. Vocês têm umas palavras bonitas, né? As mulheres abençoadas, né? Eu falo que eu quero o legado ser lembrado por sempre falar que a oração é a alavanca que move os céus. A nossa vida é movida por oração. E que o amor sempre tem que existir. Amar ao próximo, cuidar, que vidas valem mais do que coisas. Amém. Amém. Jesus, coisa linda. Vou querer parte 2. Hoje já está no final, Jesus do céu. Gente, a gente já está finalizando, caminhando para o final. Mas foi uma honra ter vocês aqui. Gratidão. Um prazer, assim, que eu te acompanho desde quando você tinha um cabelão. Ai, meu Deus. Orei muito por você. Amém. Quando eu vi você sem o cabelo. Obrigada mesmo. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, isso é verdade. A gente se viu hoje, mas eu já te acompanho da internet faz um bom tempo. Obrigada. E eu sou muito grata de ver um milagre pessoalmente. Né? Eu te definiria em realmente milagre. Quando eu contei para algumas pessoas que eu te traria, eu ainda falei, sabe aquela pastora que eu falei porque eu pedi oração, que tinha câncer? Então, ela vai lá hoje. Amém. E eu fui curada nele, né? Porque eu entendi que a cura nada mais é do que uma pessoa, é você ter um encontro com ela. Então, eu encontrei aquela pessoa numa sala de uma quimioterapia. Quando eu dobrava meus joelhos, eu falava, Senhor, não me deixa passar mal. Então, aí eu pude vê-lo. E eu pude saber que ele estava ali do meu lado, ele estava segurando as minhas mãos. Foram muitas marcas, né? O corpo fica muito marcado, muito manchado. E ele sempre disse assim, filha, eu estou aqui. Amém. E eu falo assim, eu sei, Senhor, né? A gente não precisa ver, né? Eu falo para ele, eu sei que o Senhor está aqui. E eu falo para ele, sempre falei para meu marido, eu acredito assim que mesmo que as coisas dizem que não está bem, eu sei que tudo vai ficar bem, porque o Senhor, ele é conosco. É verdade. E a gente tem vivido isso dentro da nossa igreja, sabe? As pessoas têm chegado. Eu falo que por muitos anos a gente viveu talvez na mesmice, sabe? Quando você vai se acomodando. E quando você passa pelo processo desse, não tem como você não viver. Tipo, se você olhar a vida com outro olhar, né? Tipo assim, o olhar de como Jesus olharia, sem julgamento. Verdade. E isso faz toda a diferença. Tem feito diferença lá na nossa vida. Na nossa igreja. E eu creio que muitas vidas serão tocadas através, Amém. né? Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Obrigada pela oportunidade de poder, de não deixar guardado o meu milagre, mas de poder falar, né? E é engraçado que a gente nem sabia disso, né? Dessa parte que o Senhor tinha te falado pessoalmente, que era para você contar, e a nossa ideia era que você viesse contar mesmo. Olha como que o Senhor é lindo e maravilhoso. Gente, a gente queria, já estamos finalizando mesmo. Infelizmente, a gente faz... eu queria mais. Mas eu queria fazer uma indicação. Nós trouxemos um livro do pastor
Luciano Subirá, que é até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Gente, tudo a ver com o assunto de hoje, né? Profundo. Tudo a ver. Então, esse é o livro, ó. E tem umas perguntas aqui atrás que diz assim: por que você levantou essa manhã? Por que comeu o que comeu? Por que fez ou faz o que faz? Por que é seu grande porquê? Qual é o seu grande porquê? E às vezes o que o Senhor tem de resposta para nós é que tudo está nele, tudo é para ele, tudo é para o reino dele, nada é sobre nós. Né? E no dia de hoje, que é uma tarde tão especial, nós estamos gravando à tarde esse episódio, estamos muito gratos ao Senhor por compartilhar esse momento. Na verdade, eu pensava que eu jamais fosse ver a pastora pessoalmente, mas olha como que Deus faz, né? E eu realmente acompanho já há alguns anos, mas o Senhor, ele é maravilhoso e ele está conosco aqui. E desde a nossa primeira oração, nós sentimos o Senhor aqui conosco. Amém. Amém? Eu agradeço ricamente, pastor Tiago, eu agradeço a pastora Fabrício de uma forma assim espetacular. Que o Senhor honre a fé de vocês, que Ele abençoe a casa de vocês no primeiro lugar e depois Ele faça igual na igreja. Porque a gente também, como somos pastores, a gente não quer só para nós, né? A gente não aceita a bênção do Senhor só em nós. A gente quer compartilhar, distribuir. Porque era exatamente isso que Jesus fazia na ceia. Né? As pessoas, elas falam muito da santa ceia e do pão e do vinho, mas o que era trabalhado era o partilhar. Era o quebrar, né? O rasgar o pão e partilhar com o outro. Então, eu acredito que é isso que o Senhor tem feito conosco nesses momentos de mesa. A gente não tem o vinho, não tem o pão aqui, mas nós temos o próprio Jesus aqui. Amém. A presença, né? Representado. Então, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e nós já estamos encerrando agradecendo, dizendo sempre aquela palavra que seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.